Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. Oh, glória. A alma, irmão, tanto de desobedecer, pedir perdão e desobedece, ela morre, ela se mata, né? E depois se remorta, não serve para mais nada mesmo, é lançado no fogo, no lixo, para ser queimado, como eles faziam lá em Israel, no lixo. Porque a alma rejeitou a natureza divina, que é santa. Rejeitou. Então, se rejeitou a natureza divina, tem outra natureza maligna. Deixa para lá. Capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites a acusação contra um presbítero, um ancião, um dirigente, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ao que pecarem, repreende na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, nem participes dos pecados alheios. Mais uma, né? Não concordar com o pecado dos outros. Nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e as tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo, ao passo que os de outros manifestam-se depois. Da mesma forma, também as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não são podem ocultar-se. Não podem ocultar-se. Amém? Glória a Deus. Vamos glorificar a palavra de Deus. O Cordeiro Santo e puro e eterno, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que era que há de vir, fala conosco, Santo Espírito. E obrigado mais uma vez a tua presença. Então aqui, Paulo escreve a Timóteo e fala ali, né, sobre Timóteo, sobre os anciãos da igreja, sobre o povo, e dá algumas dicas, né, aos anciãos, aos que são dirigentes, né, eles sejam que governam bem, que estão se desempenhando o papel bem na igreja, são abençoados, sejam estimados por dignos de duplicada honra, sejam honrados 2 vezes mais do que os outros, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Os que dão a palavra e o ensino sejam, né, honrados duplamente mais do que os outros. E com a palavra é importante, né? O ensino, palavra que liberta quando ele é posto em prática, né? Mas tem que falar, né, irmão? Ninguém pode obrigar ninguém a praticar, né? A pessoa mesmo tem que praticar.
Mesmo você prender ela ali e obrigar ela, ela não vai praticar. Na mente dela, ela pode pensar outra coisa, né? Ou ela pode estar praticando uma coisa ali só e as outras palavras, né? Os outros versículos não tá também. Então, o que pode fazer é ensinar e orar mesmo. E a pessoa que vai tomar as decisões dela. Amém? Ou quando estiver, qualquer época da vida, né? Principalmente vai servir para quando crescer, né? As crianças, né? Para quando crescer, para ter livramento, para, né, não reclamarem que tiveram ensinamentos. É só colocar em paz. Se não colocar, não se dá mal. Vai estar lá o ancião, a pessoa, o pai e a mãe, seja lá quem for, ensinou, falou, deu bom testemunho primeiro, né? Cumpriu, ensinou, orou, e a pessoa aprendeu, acabou, você não tem mais nada o que fazer. Vai ser com a pessoa agora. Aquele que ensinou, que orou, que fez e que está praticando a palavra, guardando, receberá a sua recompensa, irmão, e muita. E é duplicada a recompensa que Deus vai dar, mais do que os outros. Independente daquele outro irmão que aprendeu, ou o filho que não quer obedecer, irmão, não vai influenciar em nada. Em nada. A pessoa vai receber 2 vezes mais do Senhor. O que guardou a palavra, o que ensinou, o que orou, o que orientou, o que está guardando a palavra. E aquele que ouviu e quer fazer, vai se dar mal. Como sempre foi, assim sempre será. Se nos corrigir, vai para o inferno, o outro vai para o céu, vai ter as riquezas do Senhor lá, visuais e físicas, riquezas, né? Da face do Senhor, o amor, a paz, a eternidade. E o outro não, sofrerá, será esquecido, como tudo é, né? Tudo é que você entra lá, como muitos já experimentaram, né? Não há motivo para estar lembrando o que é mal, porque é tanta alegria que não tem tristeza, irmão. Como é que você vai se lembrar? Mas lógico que vai estar na mente da pessoa, ela vai conhecer, vai se lembrar de tudo, né? Como chegar o outro irmão lá no céu, você vai conhecer o irmão. Mesmo que não tenha conhecido, né? Tenha conhecido ali na terra, você vai conhecer, como o apóstolo Paulo diz, conheceremos como seremos conhecidos. Que é o entendimento aberto de todos. Não é isso? O Juan teve um arrebatamento, não foi, Juan? O Juan sentiu isso aí. Uma alegria grande ali, independente da família dele, está todinha lá, a mãe dele, né? Ou até eu, ele me viu, mas a gente ficou tão alegre assim, já estava alegre, né? Entenda isso, é um negócio que eu queria explicar isso aqui, né? Parece que está no dicionário. É um negócio diferente, né, Juan? Um negócio diferente. Que, lógico que você vai receber os seus parentes lá, você chegar, vai se alegrar também. Mas se ele não chegar, a sua alegria vai ser também, não vai estar feliz também, a mesma coisa. Ou seja, a sua alegria lá não vai depender da alegria daqui, do que você leva. Seja parente, né? Lá não leva nada, né? Então o que pode ir é a alma da pessoa, né? Os parentes, os amigos. Independente de alguém, você vai ser feliz lá, não vai interessar não. Para você não. Não vai diminuir a sua alegria se não for. E também não vai aumentar. Como a Bíblia diz, serão esquecidos mesmo. E terá um repúdio no dia do julgamento, né? O Senhor repudiará essas almas e os santos que estarão de lado do Senhor ali, do trono dele, repudiarão também as almas. É muito diferente, né, irmão? Só tem espírito para sentir. De repente você vê até um amigo ou um familiar do outro lado lá, todo queimado lá, e você vai repudiar, vai dizer, como ele, irmão, vai ter mau sentimento daqui, não. De pena, de cor, não. Enquanto você estava aqui,
Como Jesus também não vai ter mais ressentimento não, irmão, de misericórdia não, é o juízo depois, ó. É épocas, irmãos, é tempos. A misericórdia que ele tem agora, depois não vai ter não. Se ele fosse ter depois, era bom, né? Mas na Bíblia diz que ele vai repudiar, vai mandar lançar no lago de fogo, amaldiçoar os malditos. Imagine, hein? Se o povo de Israel ouviu a voz de Deus, se tremeu todinho um monte, o povo não queria nem ouvir. Olha que Deus não estava amaldiçoando, nem estava dizendo nada não, viu? Deus só deu uma palavra para Moisés, ele tremeu, ter ficado tremendo. Disse, não Moisés, não peça para ele não falar conosco, fala só contigo que nós vamos obedecer. Imagine Deus zangado mesmo falando, hein? Irado, hein? Destrói a alma todinha, pior é isso aí, viu? Pior de tudo. Destrói toda a alma, tira toda. Aliás, já não tem mais esperança, né? Já sabe que vai sofrer eternamente. Veio ali do inferno só para receber o veredito, né? Já sabe que vai para um canto pior, pro lado de fogo, e ainda vai ser rejeitado publicamente pelo seu Criador, na frente de toda a criação, na frente dos anjos caídos, dos santos anjos, na frente de tudo. Os anjos vão ser julgados também, os anjos caídos, né? Na frente de todos. Assim como ele repudiou o Criador irá repudiar ele na frente de todos. Assim como ele repudiou aqui no mundo, fez questão de repudiar, de dizer não, de até perseguir, assim vai ser lá. Plantou, vai colher. Calça sandália. Plantou, vai colher. Do jeito que a Bíblia diz, se Deus não se zomba, que plantar vai colher. Vai ser assim, irmão. Está na Bíblia e muitos já viram. Tem que acreditar. Então, preste atenção na sua recompensa, guarde a sua mordomia, guarde o que foi mandado de fazer, que é guardar a palavra e fazer onde Deus colocou, com gratidão praticar a palavra, que Deus vai fazer o seu aprazer. Mas guarde, Ele vai cobrar a sua vida de você. Cada um Ele vai cobrar. E Ele diz também que, aí se refere aqui também a ajuda, né, financeira. Ele diz, principalmente que trabalha na palavra e no ensino, porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi enquanto debulha, e digno é o obreiro o seu salário. Então, que recebesse a ajuda de custo da igreja para viver bem. Esse povo que trabalhava na igreja ali, autorizando, né, tirar os dízimos das ofertas, para que vivam bem, né, não em extrema riqueza, mas que vivam razoável. Porque aí ele cita, que está escrito na lei de Moisés, que não é para amarrar a boca do boi quando ele está debulhando o trigo, trabalhando, né? Que era proibido, Moisés proibiu deles, né? Que eles, o boi pisava o trigo, né? Ele ia rodando aqui, amarrava tipo uma corda nele, ia rodando e pisando o trigo. Aí depois eles peneiravam o trigo. E o boi ali comia, né? Estava com fome, lógico, né? Comia e dava prejuízo, né? Aí imagina o boi com a barriga daquele tamanho comendo, hein? O dia inteiro. Aí eles amarravam a boca, o boi não comer. Aí só que era proibido, né? Por lei, Deus proibiu isso aí. Porque o boi está trabalhando, irmão, ali. Né? Aí o apóstolo Paulo dizia em outra ocasião, diz que e Deus está cuidando de bois ou é de homens? Nós temos mais valor, o boi tem mais valor do que nós, ou os homens têm mais? Então, que aqueles que ali estavam na igreja, lógico, poderia usar dos dízimos das ofertas para, né, seu custeio, porque está trabalhando, é um obreiro, é um trabalhador. Então ele é digno sim de receber o salário,
como o boi era digno, que estava trabalhando, de comer. E ninguém impedisse dele comer. Lógico que não vai deixar o boi comer e estourar a barriga, né? Vai deixar os dirigentes comer e estourar a barriga. Para viver confortável, lógico. Não em alto luxo, como vive. E tem que comer o que beber, vestir. Não viver em alto luxo, como aí por aí tem 50 mil casas. Comer, deixar o boi comer normal. Se alimentar, estar bem, dar água para o boi, dar o descanso. Então a mesma coisa por dirigente. Também os que estão ali, que recebem, né, do Senhor, que não tem outra renda ou que a renda não dá, que o Senhor autoriza eles pegarem dessa renda. Aí ele diz isso, né? Aí ele diz que o obreiro, o trabalhador é digno do seu salário. Está trabalhando, ó, se não, se o trabalhador ali, lógico, não está trabalhando, estou falando na obra e por aí mesmo, né, na obra de Deus, está trabalhando erradamente, não é para ganhar, lógico, o salário do trabalho. Aí ele continua dizendo que não aceite acusação contra os anciãos, senão por 2 ou 3 pessoas. E ele diz também, aos que pecarem, né? Aí já fala como um todo, repreende-os, né? Falando para Timóteo, que Timóteo estava cuidando da igreja. Aos que pecarem, Timóteo era novo, né? Era novo. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos santos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas. Isso aqui faça. Está conjurando perante a Deus, a Jesus, aos anjos, que Timóteo se apresse de fazer. Não se previna, não demores. Que assim que alguém pecar, seja um ancião, ou seja alguém da igreja lá, Timóteo estava responsável ali, ele repreendesse, e na frente de todos, para servir de exemplo a todos. Aí ele continua dizendo, né? Aí vamos por parte. Então ele manda repreender. Então, na presença de todos, para criar temor. Então, não adianta estar escondendo as coisas. Como é que a pessoa vai se confessar se ela está escondendo? Irmão? Me diga. Do pastor, de Deus, não se confessa. De Deus não, é que Deus sabe. Mas ela não se confessa. Quando ela não se confessa e não larga, o Deus não perdoa, irmão. Oh, Deus, me perdoe tudo, copa o teu sangue. Não. Aí ela está fazendo no outro dia, está sendo grosseira, está sendo no culto, está sendo não sei o que, está a mesma coisa. Não se arrependeu. O arrependimento tem que produzir frutos de arrependimento, como diz João Batista. Não fazer mais aquilo ali. Não fazer. Pelo menos demorar, meio ano, sei lá, 2 anos. Não fazer todo dia. Abaixa abrir um jejum que o inimigo vem, aí já a pessoa enlouquece. Tem que resistir. Já peca, já passa dia no pecado. Todo tempo assim, todo tempo. Tem que ser repreendido na frente de todos. Vai chegar o ponto que Deus vai mandar repreender na frente de todos. Para quê? Para que todos fiquem sabendo. Por quê? Porque a pessoa não se consertou. Já está no mesmo pecado há 2, 3, 4 anos. Irmão. Mesmas coisas. O diabo vai dar a volta quando passa, derruba a pessoa. Mesmas coisas. Aí vai de novo, derruba de novo. Todo tempo. E a pessoa tem que ter temor a Deus. Aí Deus não dá não. É o jeito de mandar repreender na frente de todos para rescria a vergonha. Ele faz mais. Aí manda repreender na frente de todos. Expor. Nossa, você não quer expor nada. Ele só expõe quando realmente não dá mais, porque a alma está ali
brincando de pedir perdão e de fazer a mesma coisa todo tempo. Todo tempo. Se matando espiritualmente. Porque, irmão, justo como os filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, os filhos de Arão pecaram, morreram, e todo mundo soube que a pessoa vai esconder. Se Deus está dando ali o juízo para todo mundo ficar com temor, está dando um exemplo. Se ele estivesse escondido, hein, como é que a gente vai saber na Bíblia? Como é que a gente vai saber? Para a gente ter temor. Se ele estivesse escondido, não tivesse escrito, Moisés tivesse escrito, meu sobrinho, meu irmão, filho do meu irmão, né? Escreveu, pular. Isso aqui. Como é que a gente ia saber que Deus realmente matou duas pessoas queimadas no altar, que estavam desobedecendo? Do mesmo pai, filho do mesmo pai. Então, irmão, se acontecer alguma coisa, é para falar assim, para os outros. Orar, né? Se não morreu, lógico. Orar, para que a pessoa se conserte. Para a pessoa ter vergonha, criar temor. Para que os outros vejam e façam a mesma coisa. Irmão. Principalmente se a alma se deu mal. Se deu mal ali, ainda bem que não morreu, né? Se deu só mal, a pessoa tem que contar, ó, pai, eu desobedeci a Deus, fiz isso. Graças a Deus não me perdoou, eu paguei o preço. Para que os outros também não façam. E para que a alma, nem ela mesmo se confessa, nem quer dizer. No lugar de tomar isso, por exemplo, esse castigo que levou, faz a mesma coisa de novo e fica esperando pedir arrependimento. Nem ela mesma faz isso. Quando imagina falar para os outros fazerem. Nem a pessoa mesmo tem coragem de fazer, tem vergonha. Imagine falar para os outros. Então não há de ter vergonha, principalmente se é um juízo eterno. Se a pessoa morreu mesmo, né? A pessoa tem que falar ali, morreu assim, desse jeito. Se morreu, irmão, naquela hora ali, em alguma desobediência, morreu no inferno, não tem pra onde ir, não. Pode ser qualquer um. Qual foi a circunstância? Nem estava bebendo, aí viu uma pessoa, matou ele, morreu bêbado. Morreu bêbado, tá lá pro inferno. Não tem mais outro canto, não. Não, ele tinha brigado com isso e morreu de coração. Acabou-se. Não, que ele era idólatra, se converteu, não, morreu no inferno, irmão. Não tem mal de saber, não. Isso é o discernimento da palavra. Quando é uma tragédia, quando não é, né? Pode até ter esse que a pessoa se arrependeu, mas é difícil também, mas pode ser. Aí o Espírito Santo tem que falar, ver se conhecer a pessoa. Até a pessoa se arrepende, de estar arrependido e não está, morre e vai para o inferno, mente. Mas nesses outros casos, mas se a pessoa estava ali, a pessoa está vivendo do corpo ao espírito, irmão, e acontece um acidente, seja lá o que for, a pessoa é salva, ela vai para o céu sim. Pode acontecer. Um desastre. Por isso que Jesus manda, né, estar ali, corpo ao espírito. Mas estava em rebeldia, não se afastou da sã doutrina da igreja. Morreu, acabou-se, irmão. Tem outro canto não, inferno. Inferno. Ou não se converteu. Repito, se for a pessoa morrendo aos poucos, pode ir lá evangelizar, pode aceitar ou não. É uma chance a mais da discussão. Mas se não for, irmão, de repente assim, não tem outro campo não, inferno mesmo. Não se engane. A desobediência aí, que desobedeceu o pai, desobedeceu as autoridades. Ele é rebelde, está no carnaval. Todo tempo está questionando o pai e a mãe. Está atrapalhando o culto, a alma. Não quer ouvir as coisas do Espírito Santo, acho que não é. Em casa, né?
faz isso, faz aquilo, no coração, tem um mau coração, tem sei lá o que for. E ali morrer, dormir, não acordar ou morrer de repentino, o coração está sujo com alguma coisa, é inferno, é um juízo. Como Deus diz lá no Apocalipse capítulo 3, se conserte, ouve o que eu lhe digo, se conserte, senão eu virei a ti de uma vez, numa hora que não sabes. Quem se lembra dessa palavra? Virei como ladrão de uma vez, sem avisar. O Senhor estava dizendo, conserte, senão eu virei de uma vez. Ou seja, essas vidas de uma vez assim é perigosa. Perigosa. Essas vidas de uma vez é muito perigoso. Até mesmo que Deus, quando o seu santo está ligado com ele fala até o dia que vai morrer. Fala. Para preparar a pessoa mais ainda, ele é misericordioso. A pessoa sente. Está ali na ânsia da morte, passando mal, ela sente que vai morrer. Deus fala, eu vou levar. Ela já vai sentindo já. Deus já vai falando. A Bíblia diz que ele fala aos seus santos, o que antes vai acontecer. Eu até falar, vou lhe levar o coração assim de uma vez, prepare. A pessoa aguarda qualquer momento aí com o coração. Aí você tem que estar preparado. Ou do acidente, sei lá. Esconde Deus, né? Mas irmão está em rebelião, o coração sujo, ou a alma, vier ali o juiz ali, a onda, terremoto. Cadê de novo? Foi um terremoto de novo lá na Turquia. Tem inferno mesmo, é juízo. Virei a ti como ladrão, de repente, sem você esperar. Para quê? Mas aquele que guarda a palavra, irmão, ele vai estar esperando o seu Senhor. É diferente do que não guarda. Do que não guarda a palavra, o ladrão vem, entra de madrugada, entra e não vê. Mas o que guarda a palavra, o Senhor diz, ó, o ladrão virá. Se prepara. O Senhor dirá, eu estou indo me buscar. Que guarda a palavra, o Senhor vai avisar. Mas o que não guarda, irmão, ele diz, a palavra diz, virei a ti de uma vez como ladrão. Se arrepende, porque senão eu ouvi uma vez. Ou seja, eu vou te trazer juízo. Não pense. Lembra-te do que você ouviu. Arrepende-se, senão eu vou ouvir uma vez e lhe levo sem você esperar. O inferno gosta, né? Você não se arrepender. Tome cuidado. Porque ele diz aí que os pecados de alguns homens, são manifestos antes de entrar em juízo. Antes de morrer, os pecados são manifestos. Eu acabei de dizer, você pode ver como estava a pessoa, a situação, você conhecia, se estava na doutrina, estava bem. Você vai, ou o Espírito Santo vai dizer também, né? Mas você conhece a pessoa, lógico, a situação dela. Eu digo, eu conheci a Deus, não, morreu por tanto, então foi para o inferno, irmão. Acabou-se. Não, é isso não, irmão, não se arrepender não. A Bíblia diz que é de uma vez, me arrependi, virei de uma vez. E não estava na palavra, nem conhecia, nem conhecia, irmão. Piorou a situação, como é que a pessoa vai com lá? E veio de uma vez no juízo. Sabe nem clamar, irmão, e nem dá tempo. Não, quando você vai cair, a primeira coisa que você quer é se segurar em algo, né? Primeira coisa. Você tenta se segurar e não consegue, um pouco está no chão, é rápido. Ou você vai cair aqui no chão e diz, Senhor, me perdoe. Vai confessar seus pecados antes de você se tacar no chão.
vi o rapaz caiu em cima de mim lá no trabalho, eu caí com ele no chão. Eu só, quando eu vi a terra no chão, com ele. Caiu em cima de mim, foi subindo a corzinha, aí caiu para trás, caiu em cima de mim. Deus deu livramento, porque ele está com a cabeça no chão e lasca a cabeça dele. Dá não, eu tenho que ser até do chão. Aí dói ali, você acha que ele já está procurando saber o que é. Não, Deus tem que se arrepender muito. Dá não. Dá tempo não. Uma queda, um acidente. A onda vier, dá logo o medo, irmão, vontade de correr. Você vê o povo gritando, dá logo o medo e vontade de correr. Dá muito tempo de se preparar. Se não é atrás do filho, cadê o menino? Ninguém acorda, se ajoelha, peça logo perdão, não atrás de ninguém não. Atrás do cachorro, do filho, não dá tempo não. Mas como é que fulano tal, a mente da pessoa fica? Vai se arrepender de quê? A mente fica conturbada, com medo da situação. Aí ele diz que os pecados de algumas pessoas são manifestos antes de entrar no juízo, ao passo que de outros manifestam-se depois. Você vai saber. Então não adianta esconder. Se a pessoa morreu, foi para o céu, foi para o inferno. Se foi para o céu, glória a Deus. E se prepare, veja, para poder ir. Ou se a circunstância antes e depois comprova as trevas, foi inferno, ou o Espírito Santo revelou, aí tem que dizer para ter temor também. Esconder. Até porque será manifesto, irmão. Ninguém vai esconder isso por muito tempo. Ser manifesto. Ou é manifesto antes, ou depois da morte, do juízo. Aí ele diz que as obras são do mesmo jeito. As boas obras serão manifestas antes, né? Ou depois, como as más obras antes ou depois. Ou seja, o que a pessoa fez, como ela vivia. E eu falo, morreu em boas obras, ela fazia boas obras, segundo a Bíblia, estava andando, e morreu assim, tudo indica aí o céu. Você conhecia, foi boa, foi assim. Bom, está no sangue por dentro. Vamos esperar o Senhor falar alguma coisa. E depois que ela morrer, também vai ser manifesta essas obras boas. Foi assim, o irmão é tal. Será confirmado, irmão, antes e depois as obras boas. Como a pessoa está vivendo. Também será confirmado antes e depois as más obras, o pecado. Será confirmado antes dela morrer ou será confirmado pós-morte. Mas nada ficará em oculto. Nada. Que Deus já permite, irmão, que é para a glória dele. Porque a Bíblia diz que a vida e a morte exaltam a Deus. A pessoa morrendo para o inferno ou para o céu, Deus é exaltado, irmão. É temor. Tanto faz. Tanto faz. Os anjos, né? Os santos, né? Apocalipse 9. Se não falha a memória, abre o sétima trombeta e toca, não selo, né? Aí vê as almas daqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus, né? Aí sai do altar e diz: poderoso Deus, até quando irá julgar o nosso sangue? Justo e poderoso Deus. Aí os demônios, repousem mais um pouco no paraíso, que já está perto de eu trazer o juízo. As almas exaltando o Criador para ele trazer o juízo. Ele vai trazer o juízo para ele ser exaltado. Aí as almas que foram mortas irão exaltar ele, porque ele foi verdadeiro e trouxe o juízo daqueles que mataram elas injustamente. Olha aí. Deus será exaltado
Estão pedindo que Deus permita que as almas morram para poder Deus ser exaltado. E as almas vivas, Deus vai ser exaltado também, ó, mesmo jeito. E o anjo, né, que brada da voz, né, justos e verdadeiros são os teus juízes. Chegaste a hora de destruir os que destroem a terra. Lá no Apocalipse também. A gente já leu, não foi aqui? Já peguei, foi? O anjo glorificando a Deus. O homem, as almas, o anjo glorificando a Deus. Pelo juízo que ele trouxe. Quem perde é o homem mesmo. Então as obras serão manifestas antes, durante ou depois, sejam boas ou más. E o Espírito Santo revelará. Então não adianta esconder os sentimentos, emoções e, né, se curvar o Cordeiro e glorificar Ele. Então, só quem pede é a pessoa que desobedece. Aprendam isso. Tem temor. Amém? Vamos ficar de pé. Glorificar aquele que vive eternamente. Obrigado pela palavra, Espírito Santo, Deus Altíssimo e Celso. Obrigado, meu Senhor, por nos perdoar mais uma oportunidade. Conforta os corações e coloca temor, porque Ele conforta e coloca temor, como confortou Arão e colocou temor. Amém?